Está no ar mais um Dapcast, podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Meu nome é Dário Pereira, sou fundador aqui no grupo Dap Engenharia e está conosco aqui o Rodrigues, grande parceiro aí da Fortaleza. Pode ficar à vontade para se apresentar, Rodrigues. Boa tarde, sou Rodrigues, Valdecir Rodrigues Vieira, sou técnico em segurança do trabalho há 35 anos, engenheiro ambiental, consultor em ergonomia, alpinista industrial, psicanalista e bombeiro civil. Show de bola, um prazer tê-lo conosco aqui. Então vamos lá, né? Começando nosso podcast aí, o Renan já esteve aqui, falou um pouco aí sobre a parte de alpinismo industrial, foi muito bom, bate-papo bem legal. E você está aqui hoje aí para falar um pouco com a gente sobre segurança do trabalho. Bem pouco tempo nesse trabalho aí, só 35 anos Só só. 35 anos. Poxa vida, já viu muita coisa aí Bastante, Dário. e ainda assim a gente comenta que segurança do trabalho é um tópico que sempre tem algo para se aprender, né? Todo dia. Todo dia tem algo novo, né? Sim, sim. E aí sempre a gente está tentando instruir, né? E capacitar a pessoa para que ela se proteja e proteja as pessoas que estão ali ao redor dela. E ainda assim, nós vemos aqui no grupo DAP, nós fazemos DDS diário, o diário de segurança, né? Manda para o pessoal, faz em campo, manda para o pessoal online e sempre tem alguma coisa, né? Então eu acho que Sim, sim. segurança do trabalho é um tópico que a gente tem que estar todo dia mesmo, todo dia, falando um pouco, né? E colocando exemplos do que se fazer e do que, o mais importante ainda, do que se não fazer, não praticar, né? Sim, sim. Conta um pouquinho aí pra gente a sua história, como você começou, por que escolheu aí a parte de segurança do trabalho e um pouco o longo da sua carreira aí para o Ok. pessoal conhecer melhor. É uma história interessante. Eu venho de uma família que tem um sargento, um segundo sargento do bombeiro, né? Meu irmão era militar também, foi do bombeiro, e aí eu me senti inspirado também em seguir essa carreira. Fiz o CFO na época, lá no Paraná, e aí o pessoal foi pegando os mais altos, né? Os mais encorpados, enfim, para compor bem a corporação lá de É. bombeiro. Quando chegou ali nos mais baixinhos, assim, nos rastões, como eu costumo dizer, aí sobrou para mim a vaga de polícia especial. Era a Tá. segurança do governador lá, enfim, né, pelo estudo que tinha na época. Isso já se vai há uns 30 anos. E não era isso que eu queria, né? E, assim, a gente foi vendo que estava difícil fazer a permuta que se falava naquele período, né? A troca da polícia para o bombeiro, então, né? Aprendi a gostar, tenho amigos lá até hoje, né? Foi uma experiência muito válida. Mas aí saí, e aí o mais próximo que eu encontrei foi, me falaram assim, da profissão de técnico de segurança naquela época. Falei, poxa, que é isso? Aí fui pesquisar um pouquinho, achei interessante, fui, fiz. Falei, pô, tem tudo a ver com o que eu pretendo para mim. E aí comecei a trabalhar em Petrobras, petroquímica, depois passei por mineração, aí de mineração vim para papeleira. Fiquei 15 anos na Suzano Papel e Celulose, e então vim passando por grandes corporações onde a gente veio trilhando uma carreira e depois continuei estudando e buscando, né? Como falei, a gente aprende todo dia, porque por mais que você conheça o que é processo, o que aplicar em termos de segurança, sempre que você está numa área nova, sempre que você está com uma situação nova, você se identifica com algo para estar aprendendo, para incorporar. E eu trabalho também com treinamentos ao longo desses 35 anos, é uma área que eu gosto muito, então a gente está sempre estudando. E a formação foi essa, aí depois a passagem, né? Aí tem 15 anos que eu abri a Fortaleza, o Grupo Fortaleza, né? Que num primeiro momento foi voltado para a segurança do trabalho. E aí, no período um pouquinho antes da pandemia, já era alpinista industrial, já uns 10 anos, já mais ou menos, e resolvemos então
quase que migrar totalmente aí para a parte de manutenção. Mas a gente ainda ficou com a parte de treinamentos, né? Clientes que a gente tinha que gostam do serviço da gente, alguma coisa de consultoria, muito pouco. Mais treinamentos especiais e hoje, basicamente, a gente trabalha com a parte de alpinismo industrial, serviços por acesso por corda. E nesses 35 anos aí, vem fazendo a formação, né? Gostei da área, fiquei desde o primeiro trabalho lá na Petrobras, aí eu já me apaixonei pelo trabalho e de lá para cá fiz vários cursos, né? Conforme me apresentei e aí bombeiro civil, estudei bastante NR10 na época que estava ainda na antiga Ripasa, depois passou a Compacel e depois o Grupo Suzano. Lá eu era responsável por NR10, NR17 também, a gente conduziu toda a parte de instalação, até de robôs lá dentro, né, que a gente foi buscar e fazer pós em ergonomia. E aí, depois veio também aí o alpinismo industrial, né, para mais preparado para essa parte de resgate, porque eventos na área de segurança, infelizmente, sempre ocorrem, né? Não, por mais que você busca, e é possível você ter o acidente zero, e a gente acredita muito nisso, tanto que ficamos, acho que, 1 ano e 8 meses ali sem acidente, com afastamento. Então, é possível sim. Tem empresas aqui da região que tá 5, 6 anos sem acidente. Então, o pessoal pensa muito quando você fala em acidente zero, o pessoal vê isso como algo utópico. Mas a Sim. gente que está aí dentro das empresas, a gente que trabalha, né, acreditando e sonhando com essa possibilidade, entende que é possível, a gente tem visto, graças a Deus, atualmente bons exemplos assim de que realmente é possível. Mas com isso surgiu a necessidade, ainda estava na Suzano, surgiu a necessidade de ser alpinista industrial, para poder realmente fazer resgate. É ir lá buscar a pessoa, enfim, também fazer muito mais prevenção, porque não faz sentido você ser um homem da segurança do trabalho se você não pensa preventivamente. Então, muito mais montar sistemas de segurança para que o pessoal pudesse trabalhar com segurança. Mas, se necessário, né, também fazer a parte de resgate. Porque, infelizmente, as brigadas, elas ou não estão preparadas, ou se preparam, mas ao longo do tempo, né, às vezes de 1 ano ou até mais que eles fazem esse tipo de treinamento, eles não se preparam, né, e acaba, infelizmente, numa ocorrência, tendo que buscar o suporte, o apoio de fora Externo, né? do bombeiro, né, apoio externo. Uma coisa que eu vejo muito, né? Até nas empresas, é assim com o processo, né? Se você implementa algo lá de segurança do trabalho e não pratica, cara, isso não pode se perder, né? Não é um processo administrativo, um processo normal que cai no esquecimento, né? Isso aí tem que ter uma manutenção, tem que ter ali. eh, Até quando o pessoal faz o ponto de encontro e simula lá para todo mundo se encontrar e faz as simulações, isso em algumas empresas, não todas, mas não é levado muito a sério, né, cara? E eu acho que deveria ser, sim, primordial isso, né? Eu lembro uma vez que eu estava numa empresa e tocou o alarme de incêndio, né? Eu não me recordo, mas o intermitente é um aviso, né? E o Isso. contínuo é abandono, né? Abandono de área e ponto de encontro. E tinha um gringo, um alemão trabalhando na empresa, cara, tocou o primeiro, ele já pegou e já largou, já ele tava com uma alavanca alinhando a máquina, ele já largou e falou: "Vambora, cara. Vambora, tocou". Aí o pessoal: "Não, isso aí é só pra ficar em alerta". Falou: "Não, não tem alerta. Já vamos pra ficar em alerta, já vamos lá pra fora". E aí o pessoal de máquina já sabia que era uma simulação. Então, eu acho que a simulação já foi feita do jeito errado, né? Porque deveria ser encarado como verdadeiro. Não tem que Sim. avisar todos, né? Pra já ficar preparado.
É uma coisa que eu acho que não acontece em empresas de petroquímica e papel e celulose, é levado muito mais a sério, né? Por causa dos riscos e tudo mais. Como que é o ambiente, assim, hoje, na Suzano, por exemplo? Qual que é a periodicidade? Como que funciona isso? Dário, grandes corporações, o que a gente vê é que o pessoal, eles têm uma preocupação muito séria quando faz um simulado, né? Então, uma vez, cheguei assim, num simulado, o pessoal era de trabalho em altura, colaboradores nossos, e o menino que estava sendo resgatado, ele foi, um dia antes para o hospital, que ele estava ruim, acho que da barriga, alguma coisa. E aí eu chego lá, vejo aquela movimentação para mim totalmente real e ninguém me falou nada, nem o Sim. Renan, né? Então o pessoal tem um preparo muito específico, não se avisa realmente, só quem tem que saber que é um simulado é que fica sabendo e busca-se a perfeição. Para isso que o pessoal faz em média uma vez por mês ou a cada 90 dias, outras, né, dependendo o nível de risco da empresa, 6 meses, uma vez por ano, mas enfim. Agora, o que a gente percebe é que sempre tem algo a melhorar. Você falou que o alemão, né, ele falou, ó, vamos sair. Então ele já tem uma mentalidade mais prevencionista. E o pessoal, às vezes, o pessoal de campo, principalmente quem é de fora, porque quem é da empresa, ele recebe por e-mail, né? O coordenador dele vem e avisa, ó, hoje vai ter simulado de abandono de área, quando é só toque de sirene. Se é um simulado, ninguém fica sabendo, só os envolvidos. Mas vai ter teste de sirene, mas propriamente dito. E o terceiro, ele não recebe esse aviso. Às vezes chega lá, pessoal da diretoria, do escritório, das empresas, mas muito pouco é divulgado para quem está no campo. E aí o pessoal vai meio que por osmose, vê os demais saindo e sai também. Então essa já é uma falha, porque se for real, o pessoal acaba sem saber se é real, é quando sente, né, um gás, e quando é um amônia, alguma coisa que dá tempo para sair, o problema é quando é mais perigoso, né? Então, essa já é uma falha. A gente vê que sempre tem melhorias, mesmo grandes grupos, a gente senta na mesa para fazer o relatório desses simulados, ver se, olha, pode melhorar aqui, aqui, aqui. Felizmente, porque está sempre buscando a melhoria contínua, né? Ah, Não, isso não é se muito dá bom. por acomodado. Mas tem que ser melhorado, você mesmo coloca essa situação aí, aonde o alarme, quando ele toca, né, se não é simulado, se ele é intermitente, algumas empresas nas integrações elas falam, né? E eu já vi essa situação também que você colocou, de o intermitente ser só aviso e o contínuo é para abandono. Mas na grande maioria o alarme intermitente ele é para situações de gases, Ah, né? tá. Para gases, e quando tem caldeira na área, o contínuo é para caldeira, mas tocou o alarme é para sair. Então o É, alemão, de certa forma, ele estava correto. Na Hyundai teve a gente é prestador como vocês, né? E a gente faz integração. A integração na Hyundai são 3 dias, se eu não me engano. 3 dias. Tem patrimonial, tem segurança do trabalho, tem parte do RH, meio ambiente e tudo mais. É, eu lembro que eu fiz a integração lá e o pessoal falou: ó, aqui a gente faz o simulado, ninguém é avisado, só gestão alta mesmo. E a gente aciona o bombeiro e o bombeiro sabe que é um simulado, mas, né, a gente vai até esse ponto, até chegar no ponto de ter que acionar o bombeiro para vir, porque eles têm a área de paint shop, né, que é a pintura, que é muito inflamável, né? Lá as coisas são voláteis demais e lá eles têm até aquele controle por CO2. Então fecha tudo, injeta Sim, CO2 para controle, né? sim, sim. E aí na integração eles falam, ó, cuidado, porque ah, de um jeito ou de outro é prejudicial. Se tiver acontecendo, é prejudicial, porque vai ter inflamado, vai ter com fogo lá e tudo mais, né? Agora, se não, vai ser fechado as portas e injetado CO2. Vai a óbito do mesmo jeito. Sim, se Então, ficasse. por isso que é levado tão a sério, né? Uhum. O teste deles lá. Eu achei bem interessante, porque chegou a nível de acionar o socorro externo, né? E todos ali.
na verdade, a pessoa não sabe se é um simulado ou se é real. E é Sim, isso que é bom, né? Porque todos estão engajados, né? A cumprir aquilo que foi dito, né? Que foi praticado. Varia de empresa para empresas, né? Mas tem casos de empresas que mexem com produtos voláteis e tem risco e não tem um mínimo de controle, né? Aconteceu aqui em Valinhos, uma empresa que mexia com cloro, né? E é uma reação química sim, e ela desprende calor e queimou a empresa inteira. A sorte, né? Que foi no estoque e não tinha pessoas. Mas do jeito que aconteceu também, se tivesse pessoas na empresa, muito difícil ter. Não tinha rota de fuga, tinha um monte de irregularidade que não teria mais. Acho que teria algum óbito, alguma coisa mais séria, né? sim, sim. Eu acho que quando a gente fala de segurança do trabalho, e a gente trouxe esse tópico aqui, gente, porque toda vez que da empresa que vai se tocar no assunto de segurança do trabalho, ou SESMIT, né, que é segurança do trabalho, meio ambiente e tudo, as pessoas acham que é uma coisa desnecessária, que tá perdendo tempo, que isso, que aquilo. Eu acho que é um assunto que tem que trazer como se fosse a mesma coisa que assunto para processo produtivo, não, né? Ou até mais importante, porque se coloca lá os procedimentos, se cumpre a normativa, que está nas NRs, se cumpre a normativa interna também, porque a gente estava falando aqui com o Renan, tem empresa que NR35 acima de 1,5 m já tem que usar Sim, cinto, já tem que sim. cumprir a norma, né? E tem empresas, por exemplo, o caso da Hyundai, que ela é um pouco mais crítica porque ela sabe o que tem ali e ela sabe o perigo, né? E aí é aquela coisa, se trabalhar melhoria contínua, tem certeza absoluta que o objetivo é o acidente zero. Aí a turma fica achando que nunca vai chegar, mas esse é o objetivo, Sim, é sim. ou não é? Se você não trabalhar a melhoria contínua, como você disse, para chegar no acidente zero, pô, aí o negócio começa a ir para trás, né? Sim, sim. Começa a acontecer um em cima do outro, né? Sim. O que a gente percebe é que quando a segurança realmente, de fato, ela é valor para a empresa, ela não é apenas para cumprir as NRs, a legislação, como você falou, Dani, mas quando ela é valor realmente, que ela vem de cima para baixo. Por exemplo, a Suzano, né? Tomo exemplos bons, eu costumo dizer que a gente dá Sim, nome e sobrenome. O com certeza. diretor da unidade de Limeira, ele é a primeira pessoa assim, exaustivamente puxar a segurança do trabalho. Para ele, né? Ele sempre deixa claro nas reuniões de CIPA que ele participa assiduamente e, enfim, nas reuniões de produção com o pessoal da engenharia, os gerentes dele, que ele consegue justificar, né, acima dele, é, hora de máquina parada, mas não consegue justificar um acidente Um de trabalho. acidente. Então você percebe que é valor, é valor. E aí os colaboradores, eles incutem isso, eles têm como valor. Então tudo que se faz, busca se fazer bem feito, busca-se a melhoria contínua. Porém, quando a gente vê que é apenas normativo, que é apenas para cumprir a legislação, ou infelizmente, quando chão de fábrica que é cobrado, mas se o chefe está lá, o chefe pode de repente estar sem protetor auricular, né? Não dá exemplo, às vezes sem óculos. Eu vou muito em empresas por Sim, aí, sim. então a gente vê. E assim, duas, três andadas você já sabe se ali segurança é valor ou se é algo normativo, pela a forma que as pessoas estão seguindo Seguindo. procedimentos, uso de EPIs, enfim, como você falou. Então, tem que ser processual, né? Tem que estar bem estabelecido, tem que ser bem claro, mas, sobretudo, tem que ser valor. E tem que vir da alta diretoria. Senão, não Sim. funciona, não é levado a sério. Aí você vê o pessoal burlando. Aí realmente, falar em acidente zero em qualquer situação diferente disso é utopia. É Aí é utopia, né? utopia. Porque se o diretor, o CEO, né, o gerente industrial, ele carrega isso e ele propaga isso, né?
lidera, por exemplo, né, a parte de segurança, vira cultura, né? Sim, Porque a sim. cultura é isso, né, cara? Vem de cima, ele quer implementar e a prática diária, né? Sim. Prática diária, melhoria contínua, vira cultura. Eu costumo dizer que a rotina, ela não é ruim. A rotina do jeito, né, de uma forma estratégica, ela é ótima. Se você cumprir as rotinas, os processos, cara, com certeza vai se evitar muita coisa desse dentro de trabalho. Por exemplo, na Yara, lá onde a gente tem trabalhos em comum, eles têm diversos, né, procedimentos, tem as regras de ouro deles, né, que são coisas assim, é, que é um processo cultural, tá impregnado na cultura deles. Sim, sim. E se algum colaborador, né, interno ou externo, que seja um terceiro, in- inflige isso, ele tem uma certa punição, de acordo com a regra, né? Que ele. Porque são mapeados os riscos e né, tem muito treinamento, tem muita coisa em cima. E, e o ser humano é assim, né? Se você instrui, capacita, mas sempre tem um que vai falar que é mais rápido subir Sim, ali. sim. Não, não, só vai subir. Pô, eu vou subir ali só para pegar o cinto na PTA. Ah, eu vou fazer isso aqui. Não, não. É sempre aquele jeitinho. E não tô falando mal da nossa cultura, gente, mas é. Aqui no Brasil, o jeitinho brasileiro tem que acabar, gente. Esse negócio de jeitinho brasileiro aí é um jeito bonitinho de burlar as regras, de burlar as leis, né? E dizer que a gente é esperto, né? Eu acho que isso tem que acabar, e principalmente na indústria, né? Que é um ambiente assim que tem muito risco, muito, né, indício ali para acidente. Então, jeitinho brasileiro não cabe, né? Sim, É sim. que nem na manutenção. A turma, eu vou fazer um gato, vou fazer uma gambiarra, tem um monte de nome, né? Tem um monte de nome. Recurso técnico é o mais bonito, tá? Eu vou fazer um recurso técnico, eu vou jampear, Engenharia provisória. eu vou jampear um sensor de guarda de máquina para mim fazer um teste. Ah, mas testou, a máquina rodou. Eu, o operador, não deixa assim. A gente vai rodar e a gente põe um aviso na porta. Gente, isso é um perigo. Nós trabalhamos com adequação NR12 e nós falamos aqui já com duas pessoas já especialistas aqui no podcast sobre segurança em máquinas e sempre tem um modo de burlar. Veio o pessoal especialista da SIC aqui e falou: Ó, agora tem isso, tem um dispositivo assim que é contra burla, tal, tal. Porque você é da época, você sabe. Eu também trabalho na indústria faz mais de 20 anos. Do palitinho. Tem o palitinho do botão e tem o acionador no Sim, bolso. sim. Por quê? Porque o operador para acerto, né? Tem o acionador na porta, mas ele abre a porta, põe o acionador dele e entra lá dentro para, né? Para fazer o acerto dele é mais fácil. Aí chega o supervisor dele e fala: "Ô, se o cara de segurança do trabalho pegar você aí dentro, você vai ver. Não faz isso aí não." Ele falou: "Ah, mas aí eu não consigo rodar a máquina se eu não fizer isso." Ah, então põe um para olhar aí, ó. Olha a instrução o nível de supervisor, É, né, cara, e líder para sim. burlar a segurança. E eu acredito que nos grandes grupos isso aí acabou, mas eu sou dessa época, cara, que o eletrônico, o cara, o supervisor da produção, se a máquina tava com problema na segurança, no intertravamento, pedia para jampear. E aí, não, não, jampeia, pode jampear que nós vamos rodar assim. A gente põe uma placa, um aviso aí, cara, isso machucou muita gente. Nossa, Eu trabalhei na editora Globo, tirou muita vida. eu trabalhei na editora Globo, em que uma pessoa perdeu os 3 dedos por causa disso. Um sensor de uma dobradeira foi jampeada, ficou muito tempo jampeado, já perdeu até a característica daquela guarda ter uma micro suíte de segurança. E aí o pessoal tinha um lugar que chama faca do chopper, onde o papel vinha do funil, né? Dobrado, já impresso. Que nem a máquina de jornal, que nem a impressora de jornal, a impressora de revista. E aí o colaborador tava tirando o papel que tava enroscando. E aí ele puxando. Uma hora ele deu uma vacilada, a faca descia, pegou os dedos dele, perdeu os dedos.
E Tem tinha... muitos acidentes dessa forma. E você coloca uma situação, Dário, que ela é extremamente peculiar do ser humano. Quando eu fui estudar psicanálise para o autoconhecimento, também sou voluntário numa clínica de dependentes químicos há 22 anos, Legal. então fui para tudo isso, mas também para entender esse comportamento que você coloca. A pessoa sabe que não é para fazer, sabe que tem um dispositivo, vai e burla. Isso passa muito pelo o psicológico dela, pela a formação, né, psicológica dessa pessoa, né? Como ela aprendeu, como ela foi aculturada, como ela recebeu, né, as primeiras informações até os 7 anos. Então, dependendo da pessoa, ele traz em si traços de que tudo ele tem que dar o jeitinho brasileiro que você falou. Tudo ele tem que sair na frente, tudo ele tem que ser o mais perto. E muitas vezes ele não tem conhecimento consciente disso, mas se você vai estudar, né? E hoje as grandes corporações, os estudos, né, os programas, eles já não são mais feitos apenas com especialistas da área de segurança. Já envolve psicólogo ou engenheiros com formação em psicologia para também avaliar essa questão desse envolvimento psicológico. Quando que a personalidade da pessoa entra em campo e leva ela até expor a vida. Por exemplo, uma pessoa que ela por alguma razão, né? É que hoje são poucas as empresas que conseguem levar uma pesquisa, uma análise, né, uma investigação de acidente a tal profundidade. Mas se a pessoa está pensando em suicídio por alguma razão, tá com uma depressão muito forte, então ela vê, bom, eu vou entrar lá, é rapidinho e eu já saio, não vou parar a máquina. Inconscientemente, se ela estiver pensando em suicídio, ela faz isso é, quase que torcendo para que acabe em fatalidade. Para ela, ela resolve um problema dela, né? Cria um problema para a empresa. Tanto é que às vezes se identifica pessoas que suicidaram dentro de empresas mesmo. Então, se você vai analisar o quanto tem desse perfil, é bastante. Infelizmente, é bastante. E nós estamos vivendo um momento em que o Brasil, né, ele é considerado o país mais ansioso do mundo. E de cada 3 pessoas depois da pandemia, uma está depressiva. E isso, infelizmente, assim, a pessoa fica um pouco menos com os reflexos aguçados, ela fica mais propensa a sofrer um acidente de trabalho, inconscientemente. Puxa vida, né? Vai muito além, né, cara, do perfil psicológico da pessoa, a bagagem emocional que ela tá passando também, Sim, né? exato. Ah, Por isso que é importante assim que os programas de segurança, os processos, você coloca NR12, o cumprir as NRs tem que ir mesmo ao nível mais quase que tem que ser a prova de burla até de situação emocional é da verdade. pessoa. É incrível, mas Não, é verdade. passa por isso também. A NR12 hoje no Brasil, por exemplo, a norma europeia, as máquinas, que teve bastante revisão, mas as máquinas antes não eram, se viesse adequada na norma europeia, não entrava no Brasil, né? Adequada a NR12. Hoje, você faz uma análise de risco, então ela já pode entrar adequada, né? De acordo com essa análise de risco Sim, sim. feita por profissional lá, habilitado. Mas a NR12, um tempo, ela engessou muito o processo, porque assim, exatamente o que você está falando aí. O nível psicológico e nível de instrução nosso era diferente do país de origem da máquina. Então, por exemplo, uma máquina suíça, que eu trabalhei com coulter BMB, né, que é revestidor de... Uhum. Cara, eles preveem lá um cordão de segurança onde tem a região do revestimento ali, da aplicação de adesivo. E nas outras unidades também. Então tem um cordão de segurança, você vai bater, vai frear a máquina e tal. Para NR12 aquilo não servia. Então você tinha que enclausurar tudo, tal, tal. Hoje já está mais flexível, porque nós evoluímos quanto à segurança de máquinas também, né? E assim, as pessoas envolvidas, elas não estão pensando só
em trancar a máquina, mas sim no treinamento e avaliação do profissional. Porque o treinamento do operador, um operador desse que guardava a coisinha no bolso já não serve mais para operar uma máquina de papel, por exemplo. Sem dúvida, Não não serve. tem como. Então, ele tem que ter uma instrução, uma preparação, uma avaliação psicológica. Se ele não está apto Naquele dia, né? naquele dia, cara, se ele está com um problema em casa, um problema familiar, e as pessoas ali do processo conseguem enxergar isso, o certo é pegar o RH e aí envolver as pessoas ali, a segurança do trabalho também, e falar para essa pessoa: ó, você vai ficar uma outra função que não tenha Sim, tanto fazer uma risco. atividade de É, menor. então, porque senão ele compromete o risco das outras pessoas também, né? Isso é particularmente interessante, tá? Grandes empresas, eu falo grandes corporações porque é fato, né? A Sim, pequena sim. empresa, ela, infelizmente, muitas vezes ela está batalhando para sobreviver no So- mercado. Investir em segurança do trabalho, né? A grande empresa ela vê como investimento, como Sim. retorno. Para a pequena, ela tem como custo, porque às vezes ela mal está Ela conseguindo tá tentando se respirar no custear. mercado, Exato. cheio de imposto para pagar ainda. Sem dúvida. Então, quando a gente chega numa empresa grande, né, o trabalhador, né, o colaborador, ele antes dele começar a operar a máquina, antes dele ir lá um eletricista mexer numa linha viva, ele lá no computador dele ou no próprio celular, hoje tem esses software, né, esses programas aí que as startups criam, né, está bem mais popularizado, inclusive, que o trabalhador vai ali respondendo perguntas, né? E de acordo com a análise que aquela inteligência artificial faz, ela identifica, né, se esse trabalhador ele tem uma predisposição a sofrer um acidente naquele dia. Às vezes não é que a pessoa esteja depressiva, não é que ele esteja pensando em suicídio, apenas ele está com o pai para fazer uma cirurgia muito grave do coração, a esposa, o filho, às vezes a esposa com câncer, ou ele mesmo está passando uma situação, né, às vezes até de condição financeira, né, e que deixa ele sobrecarregado emocionalmente aquele dia. Então, se naquele dia ele não tem condição psicológica de desenvolver uma atividade de risco, já bate lá na tela do supervisor ou no celular dele, do coordenador dele, olha, fulano de tal, melhor que você designe ele, né, como você falou, para uma atividade de bancada, uma atividade de menor risco. Hoje ele não pode se expor nessa atividade. Então você vê que é cultura, é valor, é querer atingir esse acidente zero usando dos recursos que tem, Sim. NR12, NR17, para que a pessoa não sofra lesões musculoesqueléticas, enfim, análise, como está o perfil psicológico naquele momento da pessoa, naquele dia. Tudo isso, né, vai caminhar para que não ocorra o acidente. Diferente disso, é o que a gente vê nos noticiários: trabalhador se acidentando, trabalhador perdendo a vida, enfim, burlando e sofrendo as consequências. Além do que a gente falou, né? Do jeitinho brasileiro, né? A questão psicológica e tudo, eu acho que a empresa tem que cumprir o papel dela. A gente falou, né? Ah, tudo bem, empresa pequena, ela tá lutando ali para sobreviver e tudo. Mas tem um outro lado da moeda também, que a gente tem que cumprir as normativas, né? E tentar fazer o nosso Sim, melhor. Mesmo, né? Você tem empresa, né? De pequena, média, eu também. Nós sabemos o que é ser empreendedor aqui no Brasil, né? E principalmente nessas épocas desse que nós estamos, nesses 4 anos, mas tudo bem, aqui não é um local para a gente falar de política, mas é complicado demais, né? Você empreender, né? Pagar a carga tributária que nós temos, que é injusta para pequena e média empresa, acredito que muito injusto. Mas ao mesmo tempo, nós ainda temos que estar adequados, porque nós trabalhamos para grandes grupos. sim. Então, a gente vai para Iara, para Suzano, né? A gente trabalhou na Suzano de Cachoeiro do Itapemirim. Lá eles têm um papel Tissui, né? Uhum. Quando montou lá, a gente montou a linha da Fábio Perini, da Corber. Aí a gente montou as máquinas lá com eles. E se nós não estivermos, né, nós somos cobrados por isso, né? Nós fazemos integração lá. Então,
meio que indiretamente nós participamos da cultura deles, né? Sim. Para nós é bom, é muito bom isso, né? Mas a gente paga um preço também, né? Por exemplo, o nível de documentação que a gente entrega para esse cliente nosso é bem extenso e sai tudo do bolso da empresa, né? Sim, Sai tudo sim. do bolso da empresa. Você não consegue colocar isso em orçamento, porque você tem que tirar isso do. Inviabiliza, né? É, fica muito caro para a empresa também. Você tem que tirar isso do seu lucro líquido que você conquistou antes, ou quiçá que vai conquistar ainda, né? E aí parcela, que nem Casas Bahia, né? Em várias vezes. Verdade. Mas nós, como somos integradores, prestadores de serviço para esses grandes grupos, eu acredito que o nível de empresa que você atua ali, que são seus clientes, também influencia, né? Na quantidade de acidente, porque na DAP aqui, por exemplo, cara, faz muito tempo que não tem acidente com afastamento. Nós temos alguns indicadores de segurança e medimos isso. Com o afastamento, o último que a gente teve, acredito que foi numa parada na CIMEC, em que trabalhou 2 turnos e tivemos lá um desvio, né, operacional, vamos dizer assim. E aí teve um afastamento, mas isso já faz 3 anos já. Cara, quando a gente, quando a gente pega isso, é uma coisa até da gente agradecer, né? Pô, obrigado por nós estarmos prestando serviço para essas empresas Sim. que mantêm uma cultura de segurança, que mantém, né, que tem o valor ali na sua segurança, porque nós também fomos no vácuo, né? Você fala de um item assim que é fundamental. Primeiro, eu preciso dizer ao telespectador, né, que não é toda empresa pequena ou até mesmo a microempresa que não faz, né? É claro, a carga pesa, Sim, isso sim. a gente sente isso, né? Mas tem muita empresa, microempresa fazendo muita coisa boa aí pela segurança, que a gente vê também. Então, isso, graças a Deus, não é regra, tem boas exceções, né? Mas você traz um outro item que é importante, que é essa questão de ir seguindo, né, de acordo com o que a gente vai aqui e ali numa empresa de grande porte, um grande grupo, a gente vai aprimorando também, a gente vai buscando atender da melhor forma possível, porque senão não trabalha, né? E claro que isso tem todos os custos, você coloca, Dari, mas tem esse benefício para a gente, né? Sim. Fortaleza também, o grupo Fortaleza Alpinismo Industrial também não tem, desde de que passamos a trabalhar com manutenção há 5 anos, nós não tivemos, graças a Deus, nunca um acidente com afastamento. O pessoal olha para os nossos tipos de atividade e fala: nossa, o que vocês fazem é Risco alto. extremamente de alto risco, né? E realmente mas o cuidado, o preparo, os cursos que a pessoa tem que ter para estar ali naquela altura, naquela corda, com aqueles equipamentos são muitos. Então, mas o que você coloca fundamentalmente enquanto cultura, enquanto cumprir algo que é processo, que é gestão, que é valor, são os indicadores. É uma ferramenta assim extremamente importante. Você fala, olha, nossas taxas de frequência, gravidade e tal, tal. Então não adianta só você ter lá análise de tarefa, né, o mais comum, inspeção de CIPA, curva de Bradley, em inglês é terrível, mas enfim, né, ver se a pessoa está sendo levada, se ela colabora ou se ela tem proatividade, né, e está lá no interdependente, onde ele faz para ele, faz por valor, cuida dele, cuida do outro. Ótimo, né? Mas mais que isso, tem que ter verificação, tem que ter gestão de indicadores sérios, bem feito, apresentações estatísticas para a chefia, para a diretoria, aonde chega lá qualidade das ferramentas. Porque que a gente vê empresas que né, têm preocupação em ter as ferramentas boas, bem feitas, né, mas não verifica, não faz verificação, né? E aí, se está sendo bem aplicado, ótimo. E se está sendo feito lá por um outro gestor de algum setor só para cumprir, como a gente fala, só para cumprir tabela, É. também não se sabe.
aparece lá nas reuniões, olha, fulano de tal, setor tal, cumpriu isso, aquilo, aquele outro. Ah, esse aqui entregou 100%, outro 90%, outro 80%, né? Mas quando você tem indicadores de IGQ, né, indicador gestão de qualidade, que aí você verifica a qualidade das ferramentas que você Sim. tem. Passa a ser totalmente diferente. Aí você está vendo que além de fazer, como é que está sendo feito. Como é que está sendo feito, como é que está sendo mostrado, e aí você tem contribuindo, corroborando com isso, você vai ter muito ali valores, premiações, né, viagens, almoço para aquela equipe. Sim. Então, É o merecimento, né? motiva fazer com qualidade. Não é apenas fazer, né? É quem fez e quem fez bem feito. Então, aí as premiações vêm. Então, você vê que realmente vai distanciando, quando você vai lá olhar as estatísticas, né? Vai distanciando lá o acidente com afastamento, né? E se é que teve acidente, porque o pessoal tem boas verificações, né? O PDCA funciona muito bem, mas não só ali enquanto no computador para fazer gestão, identificamos Visual, um aquilo. risco lá, foi tratado assim. Não, é verificar realmente a qualidade daquelas ferramentas como está sendo aplicado. Aí, cara, é nadar de É. braçada, dá gosto. Eu gostava muito de fazer segurança ou prestar consultoria para empresas que tinham esse nível, né? Agora, quando diferente disso, é uma tristeza. Aí você vê os acidentes acontecendo, você vê as doenças, né, do trabalho acontecendo. E para quem escolheu por amor, por opção, né? Antes disso, não falei, mas né, o porquê, né, cada um, enfim, tem lá seus valores, né, também espirituais e tal. E eu comecei tudo isso, né, também porque estudei para padre. Então, o amor pela pessoa, pela preservação da vida, ela veio desde lá da Altruísmo, né? juventude, 18 anos. Então, é por isso que eu fui querer ser bombeiro e depois querer vir para a área e vim para a área de segurança, estou até hoje. Então, a gente faz com dedicação mesmo. Mas quando você vê o oposto disso, você vê pessoas trabalhando dentro de um espaço confinado. Assim, para gente que trabalha e faz gestão disso, só de olhar também você sabe a empresa que foi bem treinada, a Sim. empresa que talvez, desculpe falar, mas nem treinou, foi lá, deu um jeitinho, às vezes o pessoal da segurança lá, às vezes, ó, não vai dar tempo de reciclar, estou mandando ser. Então, você sabe pelas ações de quem está ali dentro. Quando estou trabalhando aqui com a minha empresa pendurada, fazendo manutenção na parte de um teto. E tem outra empresa lá e ela está aplicando o produto dela, né? Então você já sabe. Só de olhar pelo nível de preocupação dos trabalhadores, quem está atento, porque não adianta só se preocupar com a altura é um risco, mas o Sim. que o outro está fazendo lá, né? Ele está tendo gestão sobre os riscos dele, o quanto aquele risco está tendo impacto nesta equipe B aqui. Então você vê como que as pessoas foram treinadas, você percebe só por isso, né? Como Sim. que sobe, no simples subir uma escada, você sabe o nível, a qualidade do treinamento, só no ancorar os mosquetões ali, para gente que é alpinista, bem mais fácil, hein? Você já sabe o nível de treinamento que aquele colaborador teve. Sim. Você A gente falou de gestão de indicadores e eu lembrei de um. A gente começou falando sobre os processos na segurança do trabalho, né? Que os processos administrativos eles já tendem a se perder, né? Se não tiver uma manutenção. E os de segurança não deveriam, mas também acontece. Mas eu infelizmente. lembrei de alguma coisa aqui que a gente trouxe para a DAP há um ano e vou compartilhar com todos. Eu acho que assim, a gente tem que não só falar, você falou do PDCA. Tem muita empresa que tem Power BI, que tem indicadores e aquela tela enorme, mostra lá tudo. Mas isso tudo só faz sentido se você tiver o PDCA na prática, né? Ou quiçá, hoje tem muita sigla, mas vamos lá. Se você não tiver, se você tem aquele monte de indicador, né? Você não tem uma simples reunião e não pega as pessoas envolvidas, um plano de ação para corrigir aquele indicador, você não tem nada. Sim, Você não tem nada. Gente, se tem um indicador, precisa ter a reunião.
Se tem reunião, precisa ter pauta com plano de ação. Se não saiu nessa reunião já era para ter sido, mas porque se você é gestor de uma área e tem um indicador seu que está baixo, você tem que vir para a reunião com plano de ação. Certo? Ó, meu indicador tá assim, assado, tal, só que eu tô fazendo isso, vou fazer aquilo, tal. Perfeito. Sabe se vai dar certo? Não, é um plano de ação. Você vai passar por de novo pelo D, o C, o A, né? Vai fazer, vai checar e vai agir de novo se preciso. Mas se você não faz isso, cara, não adianta ter indicador, é ou não é? Sim. Tem que ter um indicador. O indicador é o sintoma, né? Por que tem a febre? É um indicador. Alguma coisa está errado, certo? Sim. Se você não fizer nada, a pessoa pode vir até a óbito. Ela tá com febre, mas aí eu tô olhando lá, 39 graus, mas, cara, tem que ter um plano de ação. Ou vou entrar com um antibiótico, analgésico, qual que é o possível remédio aí, né? E aí vai fazer de novo, né, o ciclo. Agora, se você tem um indicador, e tem muita empresa que tem um monte de indicador, mas meia dúzia serve para alguma coisa, o resto não serve para nada, né? E aí, não tô criticando, gente, gerar dificuldade para manter tantas, às vezes é tantas ferramentas que você não consegue fazer gestão. Não consegue. Pessoal da segurança, a gente vai nas empresas e é comum, né, a gente ouvir deles que estão sobrecarregados, estão muito sobrecarregados e às vezes nem consegue checar na prática, como você falou, se as ferramentas estão sendo bem aplicadas, porque é um inchaço. Só né, tá monitorando, de ferramentas que eles têm ali para gerir, para lançar, para coletar dados, né? Só está coletando dados, porque a ação mesmo propriamente dita está monitorando. Sim. Eu costumo dizer que a pessoa que faz isso, ela não está no controle, né? Porque gestão é controle, gente. A gente não fala controle porque envolve pessoas, processos, envolve muita coisa, mas gestão é controle. Então, se você está num barco e você solta o barco aí à deriva, você vai aonde o destino, onde a sorte. É a mesma coisa ter indicador e monitorar, tá? É a mesma coisa. Agora, você viu lá, pô, tô querendo chegar, sei lá, na Europa. Ô, mas minha rota aqui tá traçada lá pra África do Sul. Pô, eu tenho que fazer uma ação aqui no timão, nas velas, sei lá, pra mim chegar lá. Senão eu vou chegar no destino que eu não quero, né? É ou não é? Dário, isso que você fala, né, pro telespectador ele entender, quem é de indústria, vai me entender facilmente. É a mesma coisa que você ter ginástica laboral, você, enfim, ter os indicadores ali verificando níveis de frequência e as pessoas continuar tendo problema de ombro, continuar tendo problema de coluna, né, de punho, né? Para que está servindo isso, como você coloca, né? Enfim, tá sendo eficiente. Então, quando você faz gestão desses indicadores, né, que você vê que nível está sendo atuado, né, que nível que aquele equipamento realmente está funcionando para evitar que a pessoa adoeça da sua coluna, que ela tenha um problema músculo-esquelético de ombro. Então, tá fazendo o PDCA, né? Não tá preocupado só com números. Ginástica laboral deu 80%, que é bem difícil conseguir o 100%. Deu lá 95% de frequência, né? Esse mês, né? Mas isso bate com o reflexo que está vindo lá do campo, né? Ninguém está adoecendo, não está tendo casos. Se não tá, ótimo, perfeito. Então você verificou, checou e tá tudo 10, tudo 100%. Agora, se as suas ações não condizem com o efeito, né, pro trabalhador, tá tendo doenças do trabalho e que você não, né? Então, a ferramenta, aquilo tudo, o PDCA também, ele não está surtindo efeito. Infelizmente, como você falou, tem esse outro lado também, acontece. Inclusive, nós temos um outro canal no YouTube aí que chama Segredos da Manutenção. E o assunto que eu vou abordar essa semana é a gestão de mudanças, né? Por que existe a gestão de mudanças, né? E as pessoas não gostam muito de mudar, né? Só que assim, se não tá dando resultado, para que você vai continuar? Eu costumo dizer aqui na minha equipe, cara, eu repito muito isso. O Einstein definiu a loucura como você querer fazer a mesma coisa e querer resultado diferente. Ele falou, cara, o cara é louco. Se ele faz a mesma coisa todo dia, ele vai querer resultado diferente? Então você está fazendo a mesma coisa. Você está tendo um resultado insatisfatório. Cara, mudança.
Sim. Você tem que mudar. É mudança de cultura, é mudança nos processos, se não dá para mudar de uma forma virada de chave, cara, um pouquinho cada dia, não é? Senão, não chega. Teve uma época que a gente passou de 15 pessoas, a gente foi para 50, depois 78 colaborador. E aí, foi nesse ponto que aconteceu alguns acidentes de trabalho, né? E alguns bastante sem afastamento, né? Que acidentes mais... todo acidente é um acidente, então não tem, né? Tem, claro, a criticidade, a gravidade, mas a gente percebeu que a gente tinha uma cultura e por causa de crescer muito rápido, não deu tempo de impregnar essa cultura na equipe toda. Uhum. E aí, a gente criou outras metodologias. A pessoa que entra tem que passar uma semana em treinamento. Mesmo que entrar 10 pessoas hoje, não interessa. Elas só vão para campo quando elas tiverem passado por todos os treinamentos e o processo de integração por completo. Sim, sim. Porque mesmo nas empresas pequenas, que a gente está perto, né, das pessoas, acontece esse desvio aí, né? De a gente não Com certeza. perder um controle de alguma forma. E na segurança não pode acontecer, né? Então a gente colocou processos, né? E falou assim, ó, da agora para frente não vai mais. E retomamos, né? A gente não... até... Igual você aí, até uns 5, 6 anos de empresa, não tinha acontecido nenhum acidente, cara. Nenhum acidente. Aí num prazo em que a gente deu um salto por causa de alguns clientes, alguns projetos que a gente pegou, e a gente teve que aumentar muita equipe para atender, aconteceu isso. Sim. Então aí depois tem aquela coisa, né? Você sobe, 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 e depois você dá aquela... Só que na segurança você tem que subir já com isso estabilizado. Sim. Porque são vidas, né, cara? Não São dá seres para fazer a humanos. curva de aprendizado Não no dá. meio do caminho. Não tem como. Não Tem tem. que ir implementando, né? Seguindo. E se você contrata, né? Você corre o risco de contratar pessoas que têm muita vivência já de chão de fábrica, né? De manutenção, né, que é a nossa área aí, e que traz também a cultura de segurança. Como você encontra muitas pessoas que às vezes são excelentes colaboradores, funcionários na parte operacional, mas deixam a desejar, né? Tem que se fazer um trabalho a nível de segurança para que ele esteja no mesmo momento, no mesmo time que a equipe já se encontra. Para o nosso ramo de atividade, o nosso modelo de negócio, quanto mais experiência, menos. O que eu vou falar aqui é meio ambíguo, mas Os dois extremos, os né? polos aí. Quanto Isso. mais experiência, mais tendência ele tem a fazer Sim. uma atividade com risco. Sempre fiz isso, sempre deu Sempre certo. fiz. Quem está começando e quem tá lá já tem lá 20, 30 anos de experiência, que acaba ficando mais exposto pela questão do hábito, né? É aquele cara que ele aprendeu a soldar e ele já, né, ele tá o soldador aqui, 30 anos de experiência, e é esse que, cara, quando você vai ver, ele faz um ato inseguro ali, e aí ele, por ser, né, tão experiente, ele se torna modelo pro mais novo. E aí é um processo cultural de forma errada. Né? Que às vezes acaba se tornando difícil reverter, porque a pessoa já enculturou aquele desvalor, né? Sim, sim. O que acontece muito no nosso país, muito, e principalmente na política, é que os exemplos que nós temos são os errados lá. E os que estão tentando fazer certo são perseguidos. Então, umas coisas que... E na indústria, né? Na indústria é assim, se você tem aquele colaborador que ele é considerado o cara que mais sabe e tal, cara, instrui ele e faça com que ele propague segurança também. Porque se ele é visto como um ídolo, né, pelos outros, na parte técnica, na parte operacional, então, né, motive ele, né, faça as premiações, faça de alguma forma ali para que ele propague segurança também, né? Porque se andar os dois lado a lado, aí
É o que você falou, vai nadar de braçada, né? Nada de braçada. As coisas acontecem de forma esperada, planejada e dificilmente tem surpresa. Você pode ter uma lixadeira, gente que trabalha com esse tipo de ferramenta, um disco quebrando, pode, né? É bem provável que um dia ou outro possa acontecer, mas é bem difícil. Agora, o que você vê é a pessoa cometendo deslizes, né? Burlando, bypassando procedimentos de segurança. Não é para cortar com o disco de desbaste, ele está lá cortando. Não é para lixar, colocar a lixadeira, porque vai danificar aquelas malhas, né? E pode quebrar esse disco de corte, e ele tá ali Tá desbastando com. desbastando rapidinho, só para tirar a rebarba aqui, né? Afiando Então, broca do disco. exatamente. E aí compromete tudo a malha de segurança dela. Sim, sim. É, o que eu vejo muito, eu assisto muito esses vídeos de segurança e vejo. Na indústria não acontece tanto, pelo menos não nos clientes que a gente está. Pode ser que aconteça em outros, porque né, a gente não sabe tudo, né? E tem muito que aprender, mas o pessoal tira até aquela proteção da lixadeira para ter o acesso no disco Sim, 360, né? sim, Cara, se tem a proteção, se é de projeto, não tem por que tirar, né? sim, sim. E fazem, infelizmente fazem, né? Eh, Trabalho com treinamento até hoje, ainda trabalho, é algo assim que gosto muito, né? De repassar essa experiência que a gente adquiriu aos 35 anos de trabalho, passando por vários processos, e fui agraciado ou tive a sorte de passar sempre por grandes grupos, né? Então, pude aprender, né? Você Sim, pensa numa Petrobras, foi uma das primeiras empresas que prestei serviço, nossa, já era, desde aquela época. Se a gente voltar a conversa lá para os simulados eram muito bem feitos. Por quê? Pelo nível de risco que tem. Com todo o cuidado, eventualmente, quando passa muito 5 anos, acho, não lembro um período de 10 anos que a Petrobras não aparecesse na mídia, infelizmente, com um acidente ambiental ou um acidente onde teve fatalidade, ou pelo menos, né, muito próximo, incidentes muito graves, podendo ter pessoas feridas aí. Então, por quê? Porque eles sabem do nível de risco que tem, né, e praticam muito, né, tudo ali é de alta qualidade, né, e levado muito a sério, né, mas o processo é de muito risco. Então, eles sofrem um pouco com isso. Mas o que a gente vê, né, é o despreparo que você colocou na sua fala. Quando eu treino supervisor, principalmente, eu pego um vídeo aqui da região noticiado. Os vídeos que eu levo para os meus treinamentos, eles sempre são normalmente fatos. sim. Nunca, né, coloco lá alguma coisa, às vezes tem um lado de um ursinho lá que ele tá lá andando na esteira, né? Aí ele cai, ele quer quebrar, daí ele joga, daí ele vai jogar, joga um pedaço da esteira, o braço da esteira para cima, bate e volta, ele dá com o rostinho, a cara lá no chão, se arrebenta, né? Aí para que eu uso esse vídeo? Para dizer pro trabalhador, olha, se você não sabe, não mexa. Faça um curso, aprenda, saiba. Se você não está autorizado e não sabe, não mexa. Não vá mexer naquilo que você não conhece, porque vai dar ruim, vai se acidentar. Mas pior que isso, é quando a gente vê o trabalhador despreparado com uma empresa que não tem valor de segurança. Aí junta a fome com a vontade de comer. O despreparo do trabalhador que está ali exposto, porque se ele tem preparo, se ele foi bem capacitado, se ele foi bem treinado, ele consegue dizer, meu amigo, olha, isso aqui vai dar ruim, vai terminar, né, em um evento aqui com um acidente grave ou até fatal. Como a gente vê acontecer muito por aí, o direito de recusa. Agora, quando junta as duas situações, aí é muito triste. Então, eu pego esse vídeo, mostro a irmã de um funcionário que entrou dentro de um tanque para fazer uma pintura e que fora estava um soldador soldando, né? Isso é básico, que, né, você pegar uma criança aí de 10, 12 anos, um pouco mais instruída, ela sabe que fogo com produto volátil, produto inflamável, altamente inflamável, vai dar ruim.
vai acabar em acidente e morre 2 trabalhadores por conta. Isso é fato, isso foi real, né? Sim. Noticiado e tal. Então, o que, que teve ali, né? Uma empresa que não estava comprometida com as NRs e trabalhadores que entraram em espaço confinado despreparados, porque senão eles iam dizer, olha, se vai soldar, a gente Não não posso entra. estar lá, é. Se a gente vai pintar, não pode soldar, porque a solda perfurou a parede do tanque, né? Caiu uma fagulha lá dentro do balde e virou a famosa tocha humana. Então, mas nem precisava. Vai desprender da pintura a gás, obviamente, né? Só do aquecimento da solda pro Só lado do de dentro. aquecimento para o lado de dentro já tem o É, potencial de ter ignição. Né? E sim. foi o que aconteceu. Lá ainda pulou a faísca e caiu lá. Então você vê a pessoa falando: ah, foi uma fatalidade. Não, Não foi. foi um crime anunciado, Despreparo. despreparo total, né? De É. ambas as partes. Então sempre que eu vou capacitar supervisores, eu gosto de levar esse tipo de situação real para que as pessoas vejam, olha, se eu posso evitar, eu vou evitar. E se eu não estiver preparado, eu não vou saber como supervisor como evitar uma fatalidade dessa, né? E as empresas, aquilo que a gente falou, é valor, tá fazendo por fazer, ou faz bem feito porque é valor, né? Ou faz só para cumprir legislação. Então, Se você tivesse alguns procedimentos simples, mesmo que eles não fossem treinados, mas tivesse uma boa gestão, uma APR, uma análise preliminar sim. de risco, já ia mapear. Um bom É, né? supervisor A fazendo PT, aquela liberação dos 2 trabalhos sim, a ali já permissão de teria trabalho. dito: "Olha, É, não dá, esses 2 trabalhos não tem como, seguirem simultaneamente". É a mesma sobrepostos aí. coisa que você querer colocar alpinista trabalhando, embora trabalhamos com as ferramentas todas amarradas, mas, ele está movimentando muitas vezes peça, Pode válvula, cair, né? telha, né, algo que pode cair. E querer colocar pessoas outra atividade na É, sobreposta, abaixo, não dá. na Yara a gente tava trabalhando lá juntos, a Fortaleza, a Sim, DAP, e tinha atividade em que eles o pessoal estavam, a gente precisou precisou parar, recuar, sim. parar e ir para outra, e Nosso pessoal parou também para que parou vocês também, pudessem avançar, então você vê teve, que não dá, né? Não dá segue, para né. trabalhar. A gente tava trabalhando com guindaste e tinha que tirar um silo pesado pra caramba lá de cima, né? Atividade com içamento. A gente tinha atividade em altura, tinha eletricidade, tinha trabalho quente e tinha içamento. Só coisinha Só coisas pouca, básicas, né? Então, nada de risco. são atividades que na análise preliminar de risco, cara, É, é uma para cada risco aí. Então, sim, sim. é, tem que ter isso aí, e lá a gente né, deixava tudo mapeadinho, porque tem aquela coisa do trabalho fluir, mas fluir com segurança, né? Não Sem dúvida. adianta, não vai fluir sem segurança. Uma hora ou outra vai acontecer uma coisa ruim, né? Então, ele tem que fluir, mas fluir com segurança. E não justifica ganhar sobre. Eu sempre falo, né, pro pessoal que trabalha com a gente, os nossos colaboradores, falam: "Ó, vocês não vão me ver comprar porcaria, não ficar querendo, meu custo vou tirar aqui em cima de EPI, disso, aquilo. Não. Né? Eu falo, pessoal, tá aqui o creme de proteção. Né? Se eles não gostam de usar, então eles já trabalham, fica só os olhos para fora, você deve ter visto, eles trabalham com aquelas, se bem que lá é sempre coberto, mas quando é no sol, eles chamam de balaclava, né? Aquela touca tipo de policial que fica só o olho realmente. Então ele está protegendo do sol. Aquele que não gosta de passar, ele fala, olha, eu prefiro trabalhar com a minha touca aqui, tal, tal, porque eu pego no pé desde né, não é um simples, é extremamente necessário, que a gente sabe o quanto o câncer está aí, né, Sim, com esse sim. nível de radiação que a gente Muito tem. alto, né, Sim. hoje. E então eu falo para eles, olha, pessoal, a gente tem que ganhar, né, ganhar o nosso sustento enquanto funcionário, enquanto, né, mas ganhar de forma adequada, não é deixando a saúde, não é você ir lá e pegar uma peça onde pode pegar 3, você pegar sozinho, onde você pode começar colocando um sistema desmultiplicador de força para não fazer um esforço, né, acima da sua capacidade, ou se não tem jeito, pega uma talha, pega um guindaste, uma empilhadeira, Sim. não é adquirindo um problema de coluna
que você vai nos ajudar. Não, porque depois você não pode exercer sua atividade, sua função, quer dizer, a doença ocupacional te incapacitou e para a gente é péssimo, porque, como você falou, até você preparar, moldar um trabalhador, né, não é do dia para a noite. Não é? E o nosso a gente acaba tendo que trazer muitas vezes lá de Goiânia, do Rio, os mais próximos que vêm é do Rio, né? Então eles ficam aqui em hotéis ou alojados com a gente ali no centro, muito bem alojados, e para poder trabalhar, porque você não acha por aqui, né? Sim. E também tem o seu lado humano também, né? Você como empreendedor, eu acredito que quem empreende, né, em qualquer lugar do mundo, ele está ajudando de uma forma direta, não é indireta não, a sociedade. Ele está ajudando, gerando Sim. receita, levando, né, comida na mesa das pessoas que É o estão pequeno colaborando. empresário que mantém a grande massa, né? Sim, exatamente. E se você olhar para isso, você está fazendo uma ação ali, né? Uma boa ação, gerando, né? Receita, né? E uma receita não esperando cair do céu, né? Não tá querendo do governo ou querendo algo. Não, você está se autossustentando, é sustentabilidade isso. Sim, E aí, buscando, né? você traz o colaborador para a empresa. Ele tem que voltar bem para a família dele, né? Tem que voltar bem, ele tem que Sim. voltar melhor do que ele veio, porque ele vai voltar com dinheiro pro lazer dele, para comida, para tudo que ele quiser usar. Se você não prezar pela segurança dele, né? Os EPIs, tudo, cara, você tá dando um tiro no seu próprio pé, né? Eu, Com né? certeza. E aí é onde a gente volta na questão de enquanto gestão de forma adequada, né? Aquele bate-papo inicial que tivemos. É valor, é obrigação, né? Então você vê que tem empresa que vai lá, fornece o EPI. Como o cara guarda, como ele usa, não tá. Olha, a gente fornece. Desde que ele assine lá para isentar a empresa, né, Não, tá tudo tranquilo, né, mas como é que usa? Tá usando de forma correta, né? Muitas vezes nem usa. A gente vê empresas por aí que o cara só assina a ficha de recebe, né, EPI lá e e não utiliza, o soldador não usa máscara, tá lá muitas vezes mirilhando sem usar uma máscara para pó. Então, além de fornecer, além de capacitar, né, por isso que os IGQS, né, quando vai lá para diretoria, as reuniões de as apresentações de dados estatísticos, né, gestão à vista, ela tem que ser sincera, tem que fazer sentido. Aquele indicador de gestão de segurança, ele tem que ser real. Ah, é qualidade, mas é qualidade, né? sim. Não pode ser uma coisa para inglês ver. Então, aí a gente vê as coisas andando casadas e bem casadas, né? Produtividade, trabalhador voltando para casa, porque no frigir dos ovos é isso mesmo. Depois quem vai ficar, né? A gente fala muito isso nos DDS e parece que é chavão, né? Chovendo molhado, dizer É, eu mesmo. Mas quem vai ficar com o ônus, com o passivo, né? É, uma pessoa, uma vida não é um passivo, mas quem vai viver a dificuldade depois é a família. E para cada trabalhador que você pega paraplégico, muitas vezes, principalmente o tetraplégico, né? Você tem que ter mais duas pessoas, porque ela não fica 24 horas, é uma de dia e outra à noite, sim, sim. dependendo da situação. Então você não comprometeu a vida só daquela pessoa, às vezes de um ou dois familiares, né? Se ele não tem condição de ter um cuidador. Então, por isso que tem que ser muito bem feito, tem que ser feito com paixão, realmente com amor, porque vai além de você, para nós que somos gestores, que coordena pessoas, né, temos empresa, vai além de você colocar pessoas para trabalhar. Sim. São vidas que estão ali, vidas que têm que ser respeitadas, né? Você falou do DDS, uma coisa, eu uso isso também, chovendo molhado, mas o pessoal tem que entender que o óbvio, ele precisa ser dito. Ele precisa ser dito, cara. Sim, Ah, mas isso é óbvio, não importa. Insegurança tem que ser dito. Tem que ser dito a todo momento, porque assim, quanto mais você fala, é igual você educar o seu filho. Você fala pra ele, ó, você não, você tem que tomar banho pra você ir pra escola. Aí, beleza. Fala um dia só e ele faz? Não é assim. Ó, amanhã você toma banho. Ó, já tomou banho? Ó, escovou o dente. Aí, de tanto você instruir, ele começa a sim. fazer com autonomia.
E trazendo essa sua fala para a indústria, Dali, a gente percebe isso, né? Eu, hoje, como psicanalista, muitas vezes a forma que a gente chama de semiologia, o corpo da pessoa está ali falando, né, para gente. Então, você sabe quando realmente ele faz porque ele adquiriu valor e quando ele faz porque é hábito, né? Mas ou pelo bom, ou pelo sim, pelo não que ele faça, né? Sim, Você vê aquele trabalhador que ele vai lá, faz, chia um pouquinho, mas vai e faz. Ele chega até o independente, né? independente. É. Ele não vai estar lá cuidando, ó, você quer, ele pode até dizer, você quer fazer, beleza. Faça aí, né? Pode até avisar o cara. Você está sem prender seu talabate. Mas ele não vai lá, não prende, ou não fala, ó, enquanto você não se cuidar aí, eu não dou sequência no meu trabalho. Alguém vai chegar e vai chamar a nossa atenção, né? Ele não chega nesse nível. E aquele que faz por gosto, que assimilou como valor, é o cara que é cipeiro, é o cara que é brigadista, é o cara que está sempre predisposto, ele está sempre se voluntariando. Ele faz porque aquilo para ele, ele sabe o resultado. Então, se você vai dizer uma, 10, né, e é comprovado que o ser humano, ele, tudo aquilo que ele vê a cada um ano, ele lembra lá 30% somente. Só olha lá, você Sim, lembra isso. com Se ele certeza. vê a 6 meses, 50, 60%, né? E se ele vê a cada 90 dias em média, ele vai lembrar 70, 80%. Porque tá ali, é aquilo que a gente vai fazendo automaticamente, porque criou hábito. E se você vê esporadicamente, você não lembra. Então, realmente tem que. Imagina só, você participa de parada também, você sabe como é Sim, que é. sim, sim. Imagina se não tivesse o DDS nas paradas. Uma parada de 15 dias, de um mês, cara. Se não tivesse DDS, era uma loucura. No final dessa parada aí, acho que, cara, era só. Ia ter até baixa de pessoas. Nossa. Porque, cara, com o DDS às vezes acontece, porque são muitas atividades, muitas empresas, né, diferentes ali. E, cara, tudo trabalhando em prol de fazer a manutenção para botar a planta para rodar. Quando você fala de baixa, me veio assim de logo, soou, sabe? Como se aquele flash na memória, 30, 35 anos atrás, quando eu comecei a participar das primeiras paradas de Petrobras, assim, obras ou enfim, trabalhei muito com manutenção de caldeira, montagem, desmontagem. Então, as grandes obras, lá 30 anos atrás, já se tinha um cálculo, uma estimativa de quantas pessoas poderiam ir a óbito, né? Nossa. Quantas iam se machucar Era gravemente, né? estatístico já. Já se tinha um estudo prevendo isso. Hoje, com buscar acidente zero, né, a gente nem vê mais falar disso. Então, por quê? Porque não pode acontecer E se realmente. acontece, às vezes é muito pontual Sim, assim, uma investigação muito dura ali em cima, né? sim, Para sim, sim, saber se sim. a falha tá no processo, na pessoa, né? Nos dois. Porque. E hoje tem até tecnologia, né? Você vê que meu pai fala que ele trabalhou muito tempo na Unilever, né? Era GC Lever antes. E às vezes o cara vinha fazer alguma manutenção e tal. E tinha aqueles caras que soltavam uma andorinha dentro do tanque para ver se tava habitável o tanque. Cara, não tinha medidor de gás, não tinha. Pô, soltar uma andorinha dentro. Se a andorinha não saísse pelo outro lado é porque não podia entrar. É uma coisa assim que não dá nem para acreditar, né? É, Mas era o sim, nível de controle que tinha, né? E hoje, para espaço confinado, cara, tem muitos procedimentos. Só acontece algo ruim, um acidente, sim, se descumpri. né? Se não Sim, cumpriu o que foi o que tá ali na NR33. Se não. E digo mais, né? É, o pessoal fala, eu ouço, não, eu leio nos comentários do nosso canal. E aí esse tipo de comentário, gente, eu não respondo, tá? Então, a minha não resposta, o meu silêncio ali é a melhor resposta que tem para esse tipo de comentário. A pessoa escreve assim: ah, a NR12 só veio para atrapalhar a máquina. Ah, NR12 só isso aqui, tal. Uma pessoa que tá falando isso é porque ela não conhece nada de NR12. Então, né, sem dúvida. o que eu poderia falar para ela, assiste um pouco mais de vídeo lá do básico para você aprender um pouco mais, para não estar falando esse tipo de coisa aqui, porque
você passa vergonha com esse tipo de comentário, mas eu não respondo nada que é melhor para a pessoa, né? Os outros comentários eu respondo todos os comentários a gente responde. Mas comentários que vêm falar que a NR10, a NR12, ou a 35, ou a 33, ou a 17 é desnecessário, o cara não sabe nem o que ele está falando. São normas regulamentadoras que são leis que salvam vidas, né? Sim, sim. E ainda não são só as ANRs, cara, tem norma da ABNT, né? Uma série delas, 5410, sim. que a NR10 tem muita coisa dela, que não são leis, mas são normas brasileiras, né? Normas técnicas brasileiras Sim. que tem que ser seguida. Qual a diferença? Eu costumo dizer, eu trabalhei muito tempo com máquina alemã e o pessoal de lá vinha montar. Qual a diferença dele pro profissional brasileiro? Que eu via, ali em campo. O alemão, ele cumpre tudo que é proposto para ele, que é regra, que é normativa da empresa, do país, entendeu? Ele cumpre, cumpre. Ele faz de tudo para cumprir. O brasileiro, ele também é muito técnico, tão quanto o alemão. Só que esses desvios que ele faz por causa do jeitinho brasileiro, que a gente comentou, gambiarra, recurso técnico, né, gato, isso diferencia ele, ele fica muito distante do profissional alemão. Muito distante. Então, quando o cara fala da NR ou de alguma NBR, ele tá indo caminho contrário. Em vez dele ajudar a trabalhar a melhoria contínua para melhorar as normas e o nosso país crescer Sim. como fabricante de máquina, como isso, aquilo, não. Ele fala, não, isso aí o brasileiro vai lá e dá um jeito. Infelizmente tem. É lamentável em todos os setores. Tudo que se faz na vida tem aquele que parece que não sabe que caminhão que ele caiu, né? Desculpe a expressão. Sim, Mas sim. não ajuda em nada, né? Não. É um profissional que atrapalha. Então, o que a gente vê? Isso tudo passa pela cultura brasileira. Se a gente pegar o nosso processo cultural, quem colonizou na Alemanha? O porquê, né? Como foi colonizado? Se é que a Alemanha foi colônia alguma vez na vida, né? Não sei se ela só colonizou, mas foi colonizada também. Isso me fugiu aqui. A história agora me faltou aqui um pouquinho. Depois do Covid, algumas coisas não são tão fáceis buscar. Mas vamos lá, né? Aí você pega o Brasil, como foi o nosso processo de colonização? Isso, se a gente pega a nossa política, deixando o mérito, né, como você disse, não é disso que estamos falando, né, mas como é feita a política aqui no Brasil, né? O que é valor, né? A gente vê muito desvalor se tornando lei, né, se tornando sendo validado, né, e aquilo que realmente deveria ser valor, não tem valor, né? Infelizmente. Então, se a gente pega tudo isso, né, a gente vê a questão da cultura intrínseco na ação do profissional. E aí, né, quando a gente pega um pouquinho do inconsciente coletivo, como as ondas sonoras, né? Se você tem uma sociedade, né? A sociedade seria pegar pesado, seria muito abrangente, mas se você tem, de repente, ali uma comunidade ou outra, um meio, uma família desestruturada, e você já, historicamente, você aprendeu, enfim, né? Vai ter aquele ser humano que ele vai conseguir passar por tudo isso sem se deixar influenciar e vai ter valores como nós temos aqui excelentes profissionais em todos os campos. Não é a grande maioria, mas temos assim excelentes exceções. Mas aí você vai pegar a grande maioria que se deixa influenciar pelo que a gente chama de processo coletivo, ele repete padrão. Aquilo que veio acontecendo, que ele leu, que muito se falou em casa, que ele vê nos jornais, isso vai somatizando, vai entrando para ele, vai sendo armazenado, né? E depois ele passa a repetir isso. Às vezes, tecnicamente, como você disse, ele conhece muito, né? Sim. Mas ele fica com aquela de dar um jeitinho brasileiro, porque aquilo passou a ser, infelizmente, valor para ele.
E de uma forma até que ele foi recebendo assim, sem perceber, né, no dia a dia, no crescimento, no desenvolvimento. E eu acredito que essas empresas, né, por exemplo, as empresas que têm uma cultura de segurança e tudo mais, ela propaga cultura de segurança e técnica também, né? Ela propaga isso e quando a pessoa entra, ela pode ter até um modelo de uma outra empresa. Eu vou citar o meu exemplo, né? Eu citei isso aqui no podcast, mas eu trabalhava na Editora Globo. A Editora Globo era a gráfica da editora, né? Hoje não tem mais, é outro nome. Mas eu aprendi lá. Eu entrei com 17 anos, aprendi lá. Cara, lá tinha as máquinas, maior parte Heidelberg, alemã, Roland, Mann-Roland, tinha bastante coisa, né? Tinha Miller Martini, que é suíça. E aí a gente aprendeu muita coisa técnica mesmo, tanto elétrica quanto mecânica. Só que eu não tinha um padrão organizacional bom, bom, mas era um padrão de gráfica, porque gráfica tudo é corrido, cara, tudo é para ontem, tudo. Cara, a gente imprimia a revista para sair no outro dia, então era muito corrido. Não que isso era desculpa, né? Porque máquina de papel também é corrido. Mas assim, e depois eu saí de lá e entrei em uma outra empresa. Essa empresa já era um padrão muito organizado. Tinha 5S, tinha auditoria de 5S, já tinha, cara, nossa, a gente tinha os nossos indicadores de manutenção, eu sempre trabalhei com manutenção industrial. E os nossos indicadores de manutenção, eles eram linkados com o PPR, o Programa de Participação de Resultado. Então, se a gente tinha alguma não conformidade na auditoria, isso baixava o nosso PPR. Uma que o PPR da manutenção nunca era alto, porque a gente é vinculado com o improdutivo também. Então, se a máquina para e o improdutivo vem para manutenção, baixa o PPR também. O nosso PPR fechava em 20 e pouco por cento, só que lá era em cima do salário. Então, era 23% em cima do salário. A gente tinha, a cada 6 meses, você podia chegar a 150%. Mas a manutenção era um sonho, né? Mas assim, já era uma coisa assim, você entrava na manutenção, era muito organizado, era tudo identificado. Para você trabalhar, você tinha as ferramentas certas, né? Então você começa a trabalhar num ambiente. Não é que é um ambiente bagunçado, a Globo não era assim, né? Mas não era tão organizado. Mas eu, quando entrei lá, minha cultura mudou profissional. Por quê? Porque eu passei 6 anos, né? Entre uma e outra, que eu fui para uma outra que era do mesmo pessoal. Eu não gostava mais das coisas desorganizadas. Então, até em casa, eu comecei a organizar as coisas. Porque virou um processo cultural. E era bom, é gostoso você trabalhar assim. Então, e tem o outro lado. Tem pessoas que não gostam. E aí não pode ficar numa equipe assim. Porque só ela vai ser a diferente. E lá, cara, na CCL a gente nem falava de acidente de trabalho. Se eu falar para você que eu vi de um acidente de trabalho lá, nessa empresa que eu trabalhei, não tô mentindo, porque eu não vi, sabe? Acidente com afastamento, então, só eu acho que um cara da manutenção e olha lá ainda. Então é um negócio assim, era avançado, muito avançado tecnicamente, tecnologicamente também, e muito avançado em segurança, né? Eram máquinas menores, mas eu vejo assim, que nasceu daquele jeito, sabe? Sim. Os diretores vinham lá de cima. Os diretores, a gente ouvia a história que eles, quando trabalhavam também, né, eram gestores, eles propagavam a segurança, eram organizados e tudo. É valor, né? Ficou... Quando é valor e vem da, do- da alta diretoria, as coisas funcionam. Agora, quando não é valor para alta diretoria, né? E faz isso aí porque tem ISO 9000, então façam aí, né? Vocês aí embaixo, meus gerentes, ó, eu quero que faça, mas a pessoa não exemplifica, não se compromete, né? Aí já tende a ser difícil. E quando nada disso existe, que aí é o desvalor total, cara, aí a gente vê essas coisas que a gente Ambiente usa hostil. para dar treinamento, a pessoa ali só falta tá lá o feitor ainda com o chicotinho, né? Exemplo
exemplo, fazer gestão pela liderança, isso é conversa fiada, né? Segurança do trabalho, ó, se der, a gente faz. Então, aí você vê as coisas acontecer. E aí depois são esses vídeos que a gente acaba utilizando para mostrar, olha, se faz, faz direito, faz bem feito, se faz da forma correta, o resultado vai ser o esperado. Se você não faz, se você não sabe o que está fazendo, porque tem muita gente que se expõe ao risco e nem sabe que está se expondo. Nem sabe que está se expondo. Se você não fala para o trabalhador, olha, tiner, ele tira a tinta do seu braço, ele tira, mas ele é cancerígeno, né? Sim, Se você não fala para ele não vai saber. Se você não fala para um menino que está começando, olha, você é forte, tudo bem, eu vejo que você é forte, mas se você pegar essa peça de forma errada ou você ficar excedendo a capacidade do seu corpo, você vai adoecer. Infelizmente, você não vai trabalhar provavelmente nem nessa função. Isso eu vi acontecer muito dentro da indústria. A pessoa estudou, era um mecânico, era um eletricista, mas ficava erguendo motor lá e chegava um dado momento, ele tinha que fazer a parte administrativa do setor, né, quando dava, quando já não tinha alguém lá, ou ele não servia mais para exercer a atividade. Então isso é muito triste. Você vê o trabalhador que gastou, que empenhou tempo e recurso financeiro e depois ter que deixar o sonho dele, aquilo que ele gosta de fazer, né, de lado, né, porque está inutilizado ou adquiriu uma doença que acaba afastando ele. bom. Então é isso, Rodrigues. Foi, olha, um bate-papo bem extenso, muito, agregou muito para mim, acredito que para os inscritos aí agregou também, muito mesmo, uma baita da experiência. Pessoal, já vou dar uma dica, ó. Se você chegou até aqui e não se inscreveu nesse canal, já tá perdendo tempo, hein? Ó, na segunda-feira a gente tem conteúdo, tem um corte do Dapcast. Na terça-feira nós temos a Terça Técnica, onde ensinamos aí programação de CLP, né, conteúdos de mecânica, tem muito conteúdo aí na Terça Técnica. Na quarta tem o Dapcast com convidados especialíssimos como o Rodrigues aqui. Na quinta nós temos um case que nós apresentamos aí, tá? Um case do grupo DAP em campo em algum cliente. Então, já vai lá, faz sua inscrição que tem muito conteúdo aí para agregar na sua profissão, na sua carreira profissional. Então é isso, Rodrigues. Agradeço muito e uma pergunta aí, como que faz para encontrar vocês, para ter a parte de consultoria que você comentou, a parte de alpinismo industrial, de segurança do trabalho? Certo. Os nossos endereços no Instagram é fortaleza.grupo, né, lá Certo. o pessoal pode estar vendo todo o nosso trabalho, nosso ritmo de trabalho. O meu e-mail é rodrigues@fortalezaconsultoria.com.br, né? E tem um contato via fone aí também, que é o 19 991 84 70 55. 19 991 84 70 55. Tá legal. A edição, o Luiz aí vai colocar na tela também os seus contatos, porque o pessoal pode querer aí bater um papo, contratar um serviço. Vocês são especialistas no assunto aí e o mercado brasileiro tem muito ainda que tem que ter fornecedores, né? Parceiros como a Fortaleza, como o Grupo DAP, que está sempre ali disposto a ajudar, não só, né, ajudar ao troco financeiro, né, mas com uma ajuda aí, Sim, sim. né, uma dica e como a gente faz aqui no canal. Você veio aqui, passou o seu conhecimento, a gente tem ótimos profissionais que têm né, tem a tendência a ajudar as outras Sim. pessoas. Isso é muito importante no ser humano, né? A gente sempre, eu tenho sempre falado, falo sempre para os profissionais onde a Fortaleza vai, independente de questão financeira. Precisou qualquer coisa, liga, passa um e-mail, a gente podendo ajudar é um prazer, né? Podendo dividir conhecimento, podendo auxiliar em alguma questão que você precise, independente de questão comercial. A gente está à disposição. Eu Legal. agradeço, Dari. Foi muito gostoso o bate-papo. Agradeço a oportunidade e a gente está à disposição da DAP, do pessoal, né? O pessoal que entra, acessa seu canal. Foi muito bom o bate-papo. Beleza. Obrigado, gente. Até a próxima. Até mais.